transformar desenhos de crianças hospitalizadas em brinquedos, utilizando a tecnologia das impressoras 3D. Esse foi o trabalho de conclusão de curso da Vanessa, que está aqui hoje para dar detalhes dessa experiência para a gente. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E Vanessa, vamos então começar falando dessa sua ideia. Como que ela surgiu? Então, na verdade, assim, eu estava totalmente perdida no fim da graduação, eu não sabia muito bem o que fazer. E eu resolvi pegar vários elementos que eu passei durante a graduação e também experiências pessoais que eu tive. Então, o TCC, basicamente, ele é uma junção de muita coisa que eu participei e que faz parte de quem eu sou mesmo. E como que sua formação aqui na Unesp contribuiu para você chegar até esse projeto? Eu acho que aqui a gente tem bastante foco no usuário, então eu já fiz disciplina de design inclusivo, por exemplo, então não só focar em qual vai ser meu produto final, mas como eu vou atender essas pessoas, qual vai ser a experiência desse usuário. Então eu acho que isso que influencia muito para mim no projeto, assim, que é pensar nas crianças, no desenvolvimento do todo e não necessariamente o que vai sair disso. Eu acho que essa é a maior influência. E aí você utilizou toda a infraestrutura do CADEP, né? Como que ela foi importante nas etapas da sua pesquisa? Sim, o CADEP foi até muito importante para definir o que fazer, porque eu entrei no projeto de extensão da Unesp, eu entrei 2 anos antes do meu TCC, então foi aí que eu comecei a me envolver com impressão 3D, prototipagem rápida. Então eu já sabia que assim, meu projeto final, independente do tema, eu queria trabalhar com impressão 3D. Então foi aí que eu entrei com o CADEP mesmo, eu tinha certeza que eu ia usar ele no meu projeto. E eu usei particularmente a impressora 3D de filamento. E Vanessa, para a gente entender um pouquinho mais assim sobre a sua pesquisa, como que foi, né, o passo a passo, os elementos que você utilizou, você trouxe, né, alguns deles Sim. aqui para a gente. Vamos começar então por este desenho, né? O que esse desenho significa na sua pesquisa, né? O que ele representa? Então, no meu projeto, o que eu queria fazer é usar a ideia de uma criança para fazer um produto final, um brinquedo que seria um objeto final. Então, esse é o desenho de uma das crianças do hospital que eu usei a partir de uma temática da realidade virtual. Então, durante 5 dias eu fui no hospital do câncer e a gente levou um tema diferente todo dia. Então, eu mostrava, nesse dia, no caso, foi no espaço. Então, tem um planetinha, tem as estrelas, constelação. E a criança colocava o óculos de realidade virtual justamente com essa ideia de uma fuga do hospital. Eram as crianças que estavam internadas, elas passaram a semana toda internadas. E que nem esse desenho foi resultado do dia do tema espacial. Então ele desenhou esse foguetinho, eu deixava eles livres para desenhar, eu deixava 1, 2 minutos eles com o óculos e aí eles desenhavam qualquer coisa relacionada ao tema depois. E depois desse desenho tem uma outra etapa, que é essa daqui, né? Antes do resultado final, do brinquedo, a gente tem esse objeto. O que ele significa? Esse é o resultado da impressão 3D, é assim que o objeto sai da impressora de filamento. Esse foi um teste, ele é até menor que o resultado final, mas eu quis usar o desenho da criança, eu modelei 3D exatamente na forma da criança. Então eles são tortinhos, não são uma coisa como normalmente as pessoas estão acostumadas a ver um brinquedo, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, eles estão bem próximos, sim, eles né? são todos, cada um tem seu jeitinho único que a criança desenhou. Então eu optei por seguir exatamente o que a criança propôs, né? Então eu modelei 3D e imprimi, esse é o resultado da impressão 3D. E aí, qual que é o passo seguinte a essa primeira impressão? O passo seguinte é o do acabamento. Na verdade, eu aumentei o tamanho em relação a essa. E aí eu fiz essa peça final, que daí eu segui as cores dos desenhos das crianças, né? Então, esse daqui ele fez laranja. E eu percebi, essa criança em específico, ele fez o contorno preto, mas ele fazia preto quando ele queria que fosse branco, porque ele nunca pintava os desenhos dele. Ele só fazia o contorno. E aí eu estava na dúvida se era preto ou branco, mas daí eu descobri que era branco. Na verdade, por isso que ficou branco. Esse daqui ele também sai dessa forma, a única diferença é o tamanho mesmo. E aqui está com um acabamento, né, de pintura e
lixa e verniz, enfim, que é o acabamento da impressão 3D para poder entregar para as crianças. A gente fez tudo com base d'água. Essa parte de pintura não foi eu que fiz, porque por questão de tempo mesmo, mas a gente optou por base d'água e por questão de alergia com as crianças, então pode ser um brinquedo, né? Não vai ter nenhum problema em relação a ser tóxico, por exemplo. Teve essa preocupação, então, para que as crianças pudessem manusear depois. Sim, o material da impressão 3D é ABS, justamente, que é um dos plásticos utilizados na indústria de brinquedos. Então, assim, a gente se preocupou muito com material e acabamento em relação a se a criança quiser colocar na boca, o que vai acontecer com esse brinquedo depois que for entregue, né? E por que essa escolha da cocriação? Você participando em todas essas etapas, né, junto com as crianças? Eu gosto muito, assim, de como funciona a cabeça das crianças. Eu acho que eles são muito livres, eles não ligam para como vai ser o julgamento das outras pessoas, de como é o mundo ao redor deles. Então, além de fazer esse trabalho com as crianças com câncer para tirar elas do hospital, né, a ideia é que justamente assim, elas estão livres para desenhar o que elas quiserem. E aí eu ia produzir em cima daquilo. Eu quis justamente porque a ideia inicial de um produto, você não pode estar fechado para definir o que você vai fazer. Então, acho que a melhor pessoa para fazer isso é uma criança, né, que não tem nenhum tipo de tabu, que só vai desenhar o que vier na cabeça. E depois de todas essas etapas, né, Vanessa, você entregou os brinquedos para as crianças lá no hospital. Conta pra gente como que foi esse momento. Então, eu voltei para Sorocaba, né, que foi onde eu fiz. Aí tinha eu fiz 2 de cada, então são 2 produtos de cada. Esse daqui eu fui entregar na casa dele, ele ficou muito feliz também, E esse daqui foi legal que eu fui levar no hospital, que ele ainda estava em tratamento. Então, esse daqui foi legal porque a equipe de enfermagem, que eles me ajudaram muito, assim, as enfermeiras foram fantásticas comigo, de atenção para como lidar com as crianças e tal. Elas estavam junto, elas tinham acompanhado todo o processo antes. E em momento algum eu falei que teria um resultado final. O trabalho que eu fui fazer ali era só de realidade virtual, justamente caso desse alguma coisa errada, o projeto não fosse para frente, e também para não criar esperança em nenhuma das crianças. Então, as enfermeiras também, elas piraram, assim, elas acharam muito legal de ver. O pessoal não conhecia também impressão 3D, então assim, eles gostaram bastante. Que lições que você tira dessa experiência? Olha, mudou muito, assim, a minha cabeça, porque inicialmente eu me preocupava com como vai sair esses desenhos, né? Por ser tudo tortinho, não ser muito perfeitinho. Será que vai ficar feio? Será que não? Mas, assim, o que importa é o processo. Eu percebi que realmente o que importou foi o que aconteceu com aquelas crianças, como foi o desenvolvimento desse projeto e não exatamente o brinquedo que ia virar, né? Até uma das crianças, infelizmente, faleceu. Eu entreguei para a mãe dela o brinquedo e a mãe dela fez uma tatuagem do desenho. Então, assim, acho que é nesse momento que você fala, deu certo. Tipo, não importa o resultado do projeto, não importa se está feio ou se está bonito, mas, assim, a reação das famílias, das crianças, eu acho que é o resultado para mim do projeto, sabe? Independente de qualquer coisa. Tem um significado, né? Sim. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter partilhado, né, dessa experiência tão rica e tão engrandecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.